Olá, olá pessoal, boa noite, espero que tudo bem aí com vocês. Hoje, dia 28 de maio, é comemorado, então, né, é um dia destinado aí para conscientização, né, da mortalidade materna no nosso país, né, então é um dia que a gente tem que falar sobre o assunto, para reduzir mesmo, principalmente porque a gente tem aí 92% de mortes que poderiam ser evitáveis, né? Então é muita morte materna que ocorre aí nesse período e que poderia ser evitável. Então é preciso discussão, é preciso ter esse momento de reflexão. E hoje nós temos duas psicólogas que vão falar aí conosco, né, sobre esse tema tão importante. Então eu peço, né, para que vocês caso depois queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa, deixem no nosso direct, a gente vai respondendo aí conforme vai chegando a semana também. Essa live depois vai ser transmitida, né, no Instagram, por isso que eu falei direct, agora no momento ela está no YouTube, ok? Então, olha só, eu vou chamar a psicóloga Neuci, que vai falar conosco sobre a importância do acompanhamento psicológico na hipertensão gestacional. Neuci, passo a palavra para você. Bom, olá a todos, né? Me chamo Neuci, eu sou psicóloga perinatal, aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Até hoje nos reunimos as gaúchas, né? Eu e a Luciane somos gaúchas, enfim, né? Por que falar da mortalidade materna, né? Na questão desse projeto nosso de saúde mental materna? Primeiro, porque nem todas as mulheres morrem, né, das síndromes hipertensivas gestacionais. E as que não vêm a óbito, enfim, muitas ficam com sequelas, tanto elas quanto os seus bebês. Algumas orgânicas, mas a maioria sequelas emocionais, tá? Então, as doenças hipertensivas na gravidez é a principal maior causa de mortalidade materna. Mas o que é a mortalidade materna? É a morte que acontece da mulher em qualquer período da gravidez ou até 42 dias após, independente da causa, do motivo ou do local da gravidez. Tá? Até por que do local, né? Porque existem gravidez que não são dentro do útero. Então, tem todo um conjunto de situações aí que causam mortalidade materna. Algumas situações não são possíveis evitar, tá? Mas as consequências das hipertensões todas são evitáveis, tá? Mas, infelizmente, a coisa não acontece assim tão simples, tá? Eu vou fazer um resumo do que são as doenças hipertensivas, né? Eu até vou ler, porque isso é da área médica e nós psicólogos não dominamos, então, obviamente, precisa da leitura, tá? Então, as principais é a pré-eclâmpsia ou doença hipertensiva da gravidez. Então, ela é desenvolvida, né, com proteúria ou edema de mãos e face após a 20ª semana de gestação, tá? É predominantemente uma patologia da primigesta, daquela mulher que está gestando pela primeira vez, tá? Acontece em multíparas, mas é menos comum, tá? Isso é um tipo. A outra é a pré-eclâmpsia grave, que é uma terminologia técnica considerada quando acontece pressão arterial acima do limite, confirmada em 2 tomadas com intervalo de 6 horas, tá? Proteinúria alta em urina em 24 horas, oligúria ou pouca diurese, sintomatologia de iminência de eclâmpsia, ou seja, cefaleia, dor epigástrica e transtornos visuais. Aquilo que a gente confunde com enxaqueca na gravidez, né? Essa cefaleia são sintomas comuns de enxaqueca. Então, isso também causa muita confusão na mulher, tá? E cianose e edema pulmonar. São nomes técnicos que são os obstetras que dominam, enfim, tá? Seu segundo tipo.
terceiro é a eclâmpsia, propriamente dita, tá? Que é o aparecimento de convulsões em uma gestante quando é excluído casos de epilepsia, outras doenças convulsivas ou uso de alguma droga, enfim, tá? Tem também a síndrome de HELP, tá? Que ela é caracterizada por um conjunto de sintomas, né? Que é a hemólise, trombocitopenia, alterações da função hepática. Então, o termo HELP é a sigla de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia, tá? É muito grave, tá? O outro tipo é hipertensão arterial crônica, quando a mulher já é hipertensa e engravida, tá? Então, ela precisa ter todo um cuidado durante a gestação. Mas esse é o menor risco, porque ela já sabe. Então, ela já tem cuidados, ela já sabe como manejar, ela já sabe quais são os sintomas, mas também é um quadro de risco, tá? Então, fatores, né, de predisposição de eclâmpsia é história primigesta, história familiar, doenças autoimunes, né, trombofilia, problemas renais, transplantadas, gestações múltiplas, né, hidropisia não imune, gestação molar e triploidia fetal. Ah, são uns nomes esquisitos aí, porque são coisas bem técnicas, bem na área da medicina, tá? Bom, sabendo que a gestação é um momento potencial de crise na vida de uma mulher, pela questão das ambivalências que acontecem, né? Ah, eu quero tanto engravidar, mas aí eu me descubro grávida, eu fico me questionando, e agora como é que vai ser? Ou eu não estava esperando uma gestação, não era o que eu queria, né? As mudanças físicas que acontecem, né? Os enjoos, as alterações de volume de mama, quadril, né? O volume de barriga, né? São situações que já geram um estresse natural na mulher, tá? A partir do momento que ela descobre uma patologia como essa no segundo trimestre, porque a maioria acaba descobrindo por volta da 20ª semana, as que fazem um pré-natal direitinho, porque todos esses nomes técnicos aí que eu falei, enfim, são exames de sangue, tá, e de urina, que são feitos feito no primeiro trimestre e repetido no segundo e no terceiro. Então, são exames que são feitos, né? Mas que não é tão simples, porque às vezes no SUS, quando a mulher consegue fazer, né, o exame para mostrar, já se agravou o quadro, tá? Isso faz com que nosso país, a mortalidade seja alta, tá? Então, o pré-natal, a gente tem aquelas obrigatórias de 6 consultas, né, durante o pré-natal, obstétrico, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece com a maioria das mulheres, né? Eu moro numa das maiores cidades do estado, nós temos um hospital, o Hospital Geral aqui, que é referência para 48 municípios da região para gravidez de risco. Então, imagina uma mulher que se descobre grávida né, uma síndrome hipertensiva gestacional, e ela sabe que se qualquer intercorrência acontecer, ela tem que ir a Caxias, né? Então, algumas cidades são longe, né, daqui, né? Então, isso eleva muito a taxa de ansiedade e de estresse nessa mulher. E isso acaba criando um círculo vicioso, porque quando a gente está com um estresse elevado, a tendência da nossa pressão arterial, né, nas gestantes normotensas, já é de dar uma alterada. Então, se ela já tem ela alterada, um constante estresse gera um círculo vicioso, né? E aí que é tão importante a nossa especialidade, né, a psicologia perinatal, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nos hospitais, nas UTIs neonatal, principalmente, porque as gestantes que têm esse caso, a maioria delas, quase a totalidade, esses bebês vão nascer prematuros,
né? Ou se não é prematuro extremo, né? É um prematuro de 38, 37, 38 semanas, né? Então, essa mulher precisa de um acompanhamento, porque vocês não têm noção da culpa que gera uma mulher precisar de uma cesárea ou uma indução de parto de emergência por uma pré-eclâmpsia, né? Dela ficar com isso assim, como se ela tivesse causado essa prematuridade, esse sofrimento nesse bebê. Então, aquilo que deveria se encerrar com o nascimento do bebê, o parto e a ida para casa, né, da UTI NEL desse bebê, não termina por aí, né? Então, a possibilidade de uma depressão pós-parto nesta mulher que não vem a óbito, que também é um número grande, enfim, né, de mulheres, porque são muitas mulheres com síndrome hipertensiva, né, na gravidez. Então, elas desenvolvem transtornos psíquicos importantes, tá? Então, é bem importante, né, a gente falar do pré-natal psicológico, do acompanhamento psicológico individual, né, da psicoterapia breve, que é durante a gestação, né? Porque algumas mulheres pensam assim, eu estou grávida, eu vou para psicóloga, eu vou ficar 2, 3 anos fazendo terapia, né? E o atendimento gestacional, ele tem uma característica diferenciada, né? É uma psicoterapia breve, é para aquelas situações específicas da gestação, né? A não aceitação do corpo, né? A vergonha de apresentar o corpo grávido, né? Tem muitas mulheres que sonham em engravidar e quando começa a apresentar a barriga, elas sofrem muito porque elas estão mostrando o ato sexual a nível social. Então, isso gera uma ansiedade muito grande, né? Então, não é uma não aceitação do corpo, né? É uma coisa muito anterior a isso, tem a ver com a cultura, tem a ver com a educação, né? E isso gera um sofrimento. Então, das mulheres saberem como buscarem ajuda quando elas descobrem que elas têm alguma situação específica na gravidez que é orgânica, né? Por exemplo, como as síndromes hipertensivas, né? Então, onde o psicólogo ajuda aí, né? A reduzir essa ansiedade, reduzir esse estresse, tá? Tanto no atendimento individual, quanto no pré-natal psicológico em grupo, tá? Nos consultórios com as psicólogas, ou nos grupos de gestantes que nas unidades básicas de saúde é feito, tá? A gente sabe que não são todas as unidades básicas das cidades no nosso país que tem psicólogo, enfim, mas os poucos que tem, né, que essa mulher possa participar. Até porque a gente sabe que, estatisticamente, né, a mortalidade materna tem a questão econômica que influencia, né? A pobreza faz com que as mulheres não cheguem aos atendimentos, né? Não cheguem à unidade básica de saúde a tempo para fazer seu pré-natal, às vezes por falta de conhecimento, por achar que não precisa, por não fazer ideia desse universo todo, desse perigo que pode rondar uma gestação, porque tem aquele mito, tá? Gravidez não é doença, porém pode matar. E no Brasil, tá? Enquanto aqui são 92% né, da taxa da mortalidade materna, nos outros países do mundo é bem menor, né? Então, a gente precisa dar uma atenção a isso, tá? São várias causas, né, de mortalidade materna, enfim, não é só a síndrome hipertensiva, mas ela é a principal, tá? Então, as mulheres que têm uma condição de saúde financeira e de cultura melhor, escolhem um obstetra, sabem de fazer começar o pré-natal imediatamente, assim que se descobrem grávidas, né? Se tiverem alguma complicação, vão buscar auxílio numa maternidade particular, diferente da realidade de uma mulher aonde
ela não sabe aonde recorrer no meio da noite se ela tiver uma cefaleia, uma enxaqueca, porque ela não sabe que isso é um sintoma hipertensivo, porque o obstetra na OBS tinha uma fila de gestantes para atender. Aí essa gestante, essa mãezinha, não sabe que ela precisa participar daquele grupo com a psicóloga ou com a enfermeira para tirar essas dúvidas, né? Então a informação não circula muito, né? E com isso está ceifando vidas, e principalmente de mulheres jovens, porque é uma patologia que pega mulheres de primeira gestação, né? Tem toda uma questão ali sanguínea, de útero, enfim, né? Que não convém ao caso, que faz com que seja as primigestas, né? O grupo de risco, né? Mas nós temos que se atentar a isso, né? Que às vezes o nosso preconceito, por exemplo, em relação à gravidez na adolescência, né? Leva muitas meninas a óbito, né? Porque elas ficam com medo de contar que estão grávidas, não sabem que elas podem ir buscar auxílio na UBS sem ter um adulto responsável junto, né? Não sabem buscar essas informações, e quando elas chegam para o pré-natal, está muito tarde. Tá? Então, nós todos, enquanto sociedade, podemos fazer um pouquinho de cada, né, disseminando a informação, levando, né, informação para as gestantes, e nós, psicólogos, então, temos um papel bem importante, porque a ansiedade na gestação, ela pode causar depressão na gestação, enfim, né, durante o processo gestacional, que dificulta muito, porque a psiquiatria não tem muitas ferramentas para medicar essa mulher, né? As, as medicações que existem, que são a favor da gestação e da amamentação, nem sempre dão conta dos sintomas, né? Então, a prevenção de uma depressão na gestação ou no pós-parto, né, é muito importante. Tá? E as mulheres, principalmente as que têm seus bebês prematuros, né, elas acabam tendo um sofrimento muito grande com a culpa, né, com o luto de não ter a maternidade comum com as outras mulheres, né, do risco, porque estar numa UTI neonatal não é para qualquer uma, tá? Porque tu sai de lá escutando do teu médico que o teu bebê tá bem, horas depois tu recebe uma ligação que teve uma intercorrência, tu chega no outro dia, já tá tudo bem ou não tá, é uma montanha russa durante 30, 60, 90, 120 dias, né? Então, tudo que é possível evitar, um parto prematuro, né? Uma depressão pós-parto, ou mesmo uma depressão durante a gestação, né? Nós temos que fazer. Tá? Então, isso assim é bem importante. As pessoas não têm noção aonde se encaixa um psicólogo num quadro clínico desses, né? Das síndromes hipertensivas gestacionais. Né? As mulheres não sabem que elas têm essa ferramenta para buscar ajuda. Né? Vamos reduzir a pressão arterial? Não, não vamos. Mas vamos, com o trabalho, com a escuta, vamos fazer com que essa pressão não tenha picos tão altos, não tenha uma crise de ansiedade ou de estresse que faça com que essa pressão suba muito mais do que ela já está alterada. Né? Então, isso é um resumo, enfim, né, desse tema, desse item, porque são as principais causas de morte no Brasil são 5, né? Eu falei de uma, então tem outras principais que, dos 92%, né, a maioria delas é por síndrome hipertensiva gestacional. Né? Então, a cada 10 mulheres que morrem, 9 poderia ter sido evitada. Né? Uma entra dentro dos problemas obstétricos, que não tem o que fazer, que não se sabe, que não se tem como evitar, como prevenir, enfim. Perfeito. Nilce, muito obrigada, né? Foi
muito importante toda a sua fala, né? O que você trouxe aqui para a gente poder refletir sobre o tema. Muito obrigada. E agora eu vou chamar a Luciane e a palestra dela, né? A fala dela, hoje não é palestra, né? Hoje é uma conversa, então ela vai falar conosco sobre gravidez ectópica, risco de mortalidade e saúde mental materna. Luciane, passa a palavra agora para você. Então, boa noite às colegas, boa noite a todos que nos prestigiam nesse momento, né? Então, eu trago também um assunto onde o psicólogo se encaixa muito, como a Neuci colocou anteriormente, uma das causas também de mortalidade materna, e diferente um pouquinho das situações de prevenção, a gente tem que trabalhar, eu acho que a questão da orientação. Por quê? Porque não é uma situação que nós conseguimos prevenir, né? Então, uma gravidez ectópica, ela, quando rompe, ela é uma situação de emergência cirúrgica e de emergência médica. E para que a mulher tenha consciência dessa possibilidade de estar em risco e a necessidade de entrar em contato com o profissional da saúde na via que for, na urgência que precisa que as mulheres tenham noção que isso existe, né? Então, a gente fica pensando, poxa, nas falas com as gestantes, dificilmente você vai entrar nesse assunto, né? Nas tentantes, talvez alguma coisa. Então, eu acredito muito, assim, nessa questão de vamos falar sobre, porque quanto mais pessoas souberem da existência desse problema, maior a prevenção e maior o empoderamento da mulher no sentido de ser partícipe ativa da sua saúde, da sua prevenção e da prevenção, né, dos riscos de óbito. É muito forte falar em óbito na gestação, né, mas essa terminologia correta e que nós precisamos abordar, né. Então, também, vou precisar entrar um pouquinho em conceitos e fazer uma leitura, porque abarca, né, conceitos médicos. Então, o que é uma gravidez ectópica? Se a gente fala, então, vamos falar sobre, uma gravidez ectópica é aquela que ocorre fora do local correto, fora do útero. Então, é a implantação de um óvulo fertilizado que vai, no caminho até o útero, ter algum problema de transporte, digamos assim, e não vai chegar nunca a se implantar no local correto, que é o útero. Ela pode ser localizada nas trompas, no ovário, no colo do útero ou no abdômen. E nessa gestação, o feto nunca vai chegar a se desenvolver. Fui buscar, né, na bibliografia muito do que de números assim e pouco se encontra. É pouco o trabalho que a psicologia fez até hoje, né, para trazer noções quanto à gravidez ectópica. A medicina nos traz, por sua vez, então, que 96% delas acontece, então, nas tubas uterinas, ou nas trompas, e daí ela é reconhecida a sua nomenclatura é gravidez tubária. Então, muitas vezes as mulheres trazem esse conceito de gravidez tubária, conhecem esse termo, mas não sabem o que ele é realmente, né? Traz também a bibliografia que 2 em cada 100 gestações são ectópicas, e esse é um número muito alto, né? Por isso eu acredito dessa necessidade de se falar sobre o tema. E a mulher, quando a tempo diagnosticada e tratada, ela raramente ela vai a óbito, mas desconhecendo e demorando muito para buscar recursos, é um risco muito alto que ela corre. Como fatores de risco, então, que são os quadros clínicos que vão aumentar o risco dessa intercorrência acontecer. Então, é uma doença ligada a doenças anteriores das trompas, a doenças inflamatórias do sistema reprodutor também anteriores, uma gravidez ectópica anterior também há o risco de repetir,
Procedimentos cirúrgicos, tanto de relativos a abortos quanto esterilizações através da laqueadura, até o uso do DIU, a infertilidade, o tabagismo e também múltiplos parceiros sexuais. Como sintomas, então, os sintomas variam um pouco de mulher para mulher, mas há sintomas muito clássicos e característicos que eles envolvem sangramento vaginal ou manchas de sangue que vão ser observadas na roupa íntima, cólicas e dores na parte inferior do abdômen. A menstruação, ela pode estar ausente ou pode estar atrasada, e algumas mulheres nem suspeitam que estejam grávidas quando têm esses sintomas, o que é um dos riscos que leva, né, a demora dessa procura por auxílio e aumenta o risco de mortalidade. Então, quando a estrutura da gravidez ectópica se rompe, a mulher normalmente sente uma dor na parte inferior do abdômen muito forte e uma dor constante. E há uma perda significativa de sangue. Essa perda também, nos casos que a mulher consegue procurar auxílio mais rápido, não vai ter um risco tão grande. Porém, hemorragias maiores podem fazer com que essa mulher entre em choque, a pressão arterial cai muito e ela vai chegar numa condição muito grave ao hospital. O diagnóstico ele é feito, então, através do exame de gravidez, da dosagem do beta-HCG e do acompanhamento da evolução desse hormônio, que a evolução muito abaixo, ela indica sérios problemas de intercorrência, né, no início da gravidez. A ultrassonografia, que é feita, e, por algumas vezes, exames um pouco mais invasivos, como a própria laparoscopia. O risco de morte, então, como a Neuci havia dito, depois das doenças hipertensivas, a gestação ectópica é um dos principais causadores de morte materna. Nos Estados Unidos, ela conta com 9% das mortes relacionadas à gestação. Aqui no Brasil, eu encontrei alguns dados na bibliografia, que daí falam que de 10% a 15% das mulheres que chegam para um atendimento de urgência, elas apresentam essa intercorrência, e ela é responsável por 10% do total de mortes relacionadas ao período gestacional. Ela não é exclusiva das mulheres de primeira gestação. Ela pode ocorrer na primeira, na segunda, na terceira, enfim, e também, tendo acontecido uma vez e tendo a mulher se recuperado, ela não está livre de passar por um novo episódio, uma nova intercorrência nesse sentido. As mortes já estão menos frequentes pelo conhecimento, pelo avanço da medicina, pela própria, né, evolução das técnicas de diagnóstico, pela sensibilidade dos profissionais de saúde que prestam muito atenção nos sintomas que são muito clássicos. O grande problema que eu vejo e que a bibliografia traz é justamente a demora com que as mulheres procuram pelos profissionais da saúde, pelos recursos, e a possibilidade de ter um agravamento nesse intervalo de tempo. O tratamento, então, ele é cirúrgico ou medicamentoso, medicamentoso nos casos mais leves, cirúrgico nos casos mais graves, e aí entra, né, a questão que eu vou logo abordar da parte psicológica, o que esse tratamento invasivo cirúrgico representa nesse momento para a saúde da mulher, né? Então, é feita a remoção da estrutura gestacional, que pode incluir só a placenta e o feto, como pode incluir também o próprio órgão onde está localizada a gravidez ectópica, e aí a perda desse órgão também compromete a fertilidade da mulher, né? Como prevenção, então, não existe, assim, uma prevenção, a não ser falarmos sobre, deixarmos as mulheres
empoderadas nesse sentido de conhecer as situações que permeiam uma gestação, prestar atenção no seu corpo, prestar atenção, ter essa consciência corporal, né, para que possam ter o recurso de buscar auxílio o mais rápido possível, né. Se fala, dentro da parte médica, que qualquer mulher em idade reprodutiva que traga para o profissional da saúde essas características e sintomas, imediatamente ela deve ser olhada com essa possibilidade da gravidez ectópica, independente do histórico clínico que ela traga e dos resultados de exames que ela traga, né? E aí, a oferta de atenção qualificada também dos serviços de saúde é um dos motivos pelo qual eu falei antes que está tendo uma redução no número da mortalidade por essa intercorrência. Porém, ela ainda é muito, muito presente, né? E agora chego finalmente, então, na parte a nossa área, psicologia, né? Eu trouxe um conceito da bibliografia que diz assim, que diante de um diagnóstico não favorável, pode passar de um momento sublime para a configuração de uma crise. Então, a gravidez ectópica, o grande problema assim que eu vejo da importância de abordar esse assunto pelo ponto de vista psicológico, se você é uma mulher que não estava planejando a tua gestação, no momento que você recebe essa notícia, já é naturalmente um susto, seja um susto positivo, ou seja um susto negativo, por ter uma gravidez que não estava planejada e possivelmente ser rejeitada, ou a situação de uma mulher que estava tentando engravidar, e aí essa notícia faz com que todos os sonhos, os planos, aquela alegria da notícia se esvai, né? Literalmente se esvai. E fantasias, planos, sonhos são desfeitos com esse diagnóstico, né? As idealizações de ter um bebê, as idealizações de uma gestação tranquila, a romantização dessa gestação se vai de uma forma assim muito abrupta, né? Então, os conflitos, eu até busquei bibliografia, como eu disse, bibliografia que trouxesse assim essa questão da visão psicológica. Encontrei 2 artigos, mas assim trouxeram questões muito importantes que nos fazem pensar como é essencial a presença do psicólogo nesse quadro, né? Então, seja num trabalho com as tentantes, seja no apoio que vai ser necessário para muitas dessas mulheres que vão passar por esse tipo de intercorrência, né? Então, há uma frustração daquela expectativa social da maternidade, né? Então, vamos pensar na mulher que estava esperando, que estava planejando uma gravidez ou que recebe com uma alegria essa notícia, né? Todo o envolvimento com o que ela sonha, que ela vai ter, ela, num piscar de olhos, ela vê que isso não vai acontecer. As alterações emocionais que já são esperadas para essa fase, em função de toda a mudança hormonal, vão ser muito mais fortes e mais vão levar a uma propensão de a mulher sofrer o conflito de uma forma muito mais intensa, né? A questão da não maternidade que acontece nesse momento vai ter significados muito particulares para cada mulher. Esse é um conceito que eu vou citar o autor, é Espíndola et al. 2006, que ele está citado dentro de Rocha et al. 2013. Eu posso deixar depois as referências para quem tiver mais interesse. Mas é muito interessante, ele diz assim, a não maternidade traria significados particulares a cada mulher, diferenciando-as daquelas mulheres mães, imprimindo nelas a frustração e a ideação de fracasso. Então, essa situação de não conseguir gestar ou de gestar de uma maneira, entre aspas, errada, pode trazer para a mulher
percepção de não ser capaz, do sentimento de culpa está muito envolvido, e de fracassar no, no ser mãe, no tornar-se mãe, no poder gerar uma vida, né? E as marcas disso vão ficar muito presentes para possíveis futuras gestações, né? Como ela vai receber uma segunda notícia se ela passou por esse momento assim de total dificuldade sem ter um apoio na escuta psicológica, né? Então, nesse sentido das idealizações, também acontece a parte real da possibilidade de perder algum órgão, né, alguma parte do corpo que representa muito os ideais de identidade, de feminilidade, né, então o risco de perder a trompa, o risco de perder um ovário, o risco de uma situação muito mais grave em que ela precisa fazer a retirada do útero, então, e aí sim né, descartada qualquer possibilidade de nova gestação. Então, o que isso representa para a identidade feminina, né? Sentir culpa pela ideia de que o próprio corpo rejeitou a maternidade, angústias por ver o insucesso dessa gestação, e aí começar a buscar possíveis culpados, né? Além da própria culpa, atribuir culpa a situações e até a pessoas que possam estar à sua volta em função do desconhecimento das causas, em função de todo o agravamento emocional, né? E aí eu trago um ponto que eu acho muito importante, 2 pontos, aliás, os próximos, de a gestante, ela, num piscar de olhos, ela se tornar paciente, né? Então, assim, a notícia da gestação vem e é muito rápido que vem a notícia de que essa gestação não pode continuar. E aí a área médica traz um conceito que a gravidez deve ser o quanto antes terminada. Eu encontrei muito isso na parte dos artigos médicos, né? Para que se salve a vida dessa mulher, a gravidez deve ser terminada. E como isso é forte, porque você, como eu disse, num piscar de olhos, você passa de gestante a paciente. Você acessa um serviço de saúde, chega para realizar o possível procedimento cirúrgico, chega numa maternidade e você vai se deparar com situações alegres de mulheres que estão concebendo o seu filho e você está lá para passar por uma situação de perda e de morte, né? Então, isso traz conflitos emocionais assim de uma intensidade muito forte. O bloco cirúrgico também, você chegar e pensar que você está adentrando um bloco cirúrgico não para ter ao final o filho nos braços, mas por passar por essa perda, isso é muito doloroso, né? E a questão do luto, então, que está ligada com essa uh, com essa com essa questão de se tornar paciente nesse caso, e fazer o luto que nem sempre é permitido, né? A gente sabe que o luto normalmente é visto como, na sociedade de hoje, como algo que deve ser rapidamente superado, e nesse caso chega muitas palavras de pessoas leigas, palavras que deveriam ser de consolo, tentando elevar o astral dessa mulher, dizendo que não, mas então aconteceu agora, no início, você, você nem passou pela gestação, então isso não representou uma gestação, isso não. Você vai superar logo você vai ter uma segunda gravidez, enfim, então esse tipo de comportamento que chega das pessoas até essa mulher, isso pode agravar os sintomas
de ansiedade, de raiva, de depressão, né? Todos os conflitos que podem surgir dessa situação. Bortoletti, 2007, traz uma frase, uma colocação muito pertinente quanto a isso. Ele diz que quando a morte cessa uma trajetória de gestação, há uma sobrecarga de perda. Então, a criança morta também é uma mãe morta. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a identidade materna que iniciou uma construção, ela é repentinamente interrompida, né? Então, a gente sempre diz que quando nasce um bebê, nasce a mãe. E, nesse sentido, ele traz que então, essa perda faz com que se perca também, momentaneamente, mesmo que seja momentaneamente, se perca uma mãe. Pelo abrupto que é receber essa notícia, passar por um procedimento e se ver não mais uma gestante, né? O luto que muitas vezes não é elaborado por essa mulher, a dificuldade em aceitar esse diagnóstico, de se ver numa situação em que o filho esperado não vai ser gerado, não vai ser conhecido, né? E aí se relembra esse ocorrido muitas vezes durante a vida dessa mulher, porque cada vez que ela chegar numa consulta, até em outros tipos de exames que não ligados ao obstétrico, ao ginecológico, essa gravidez vai ser considerada uma gestação. Então, ela sofreu uma perda, muitas vezes ela vai escutar da área médica ou de outros profissionais da saúde, não, mas nem chegou a ser uma gestação, nem houve formação do embrião muitas vezes. Então, não, você não, né, não foi uma gestante. Mas, ao mesmo tempo, ela recebe, se depara com esse registro de que sim, foi uma gestação. Então, ela vai ser relembrada disso durante o resto da vida dela, né? E aí eu trago para finalizar a questão que eu já havia falado da falta de estudos, né, da área da psicologia para esse assunto em específico, né? Temos, assim, sobre as intercorrências, sobre as complicações, mas, assim, sobre a gravidez ectópica, muito raro, né? Então, quais alterações emocionais aconteceriam, né, durante o atendimento que a gente verificaria num quadro assim? Então, alterações de humor, alterações, quadros de depressão, sintomas depressivos, todos os sintomas emocionais, né, de uma perda, de um luto, podem se manifestar nesse quadro. E o agravamento do quadro emocional, então, ele pode ser devido tanto à ausência de informações que ela recebe sobre a condição de saúde dela, dependendo do atendimento, do serviço de saúde, da rapidez com que tudo acontece, ela vai adentrar um bloco cirúrgico para fazer um procedimento sem estar consciente de tudo que está acontecendo com ela, né? As sensações novas experimentadas, os sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, a raiva, até uma sensação de abandono, de culpa, e os procedimentos que são invasivos para salvar a vida dessa mulher. Então, como sempre, é algo muito invasivo, pensando do ponto de vista psicológico, o que isso vai agravar no quadro emocional dessa mulher, né? E aí agora, por fim, finalizando realmente, qual o motivo que eu escolhi esse tema, né? Então, por que dentre todas as causas de complicações gestacionais eu fui escolher a gestação ectópica? Porque quando a gente fala do risco de mortalidade, a gente precisa também mostrar uma luz no fim, né? Então, eu trago um pouquinho servindo como um relato de experiência, né? No dia 1º de julho de 2016, eu tive esse diagnóstico, né? Foi
foi num momento de muita surpresa, porque eu não sabia que estava grávida. Estava num momento de tentativa, então veio como, né, aquele diagnóstico bombástico. Perdi uma trompa, né, reduziu toda a expectativa de fertilidade, já com uma idade considerável, enfim, e tive a possibilidade de ter um bom atendimento, de ter os recursos que me possibilitaram, né, chegar a tempo, porque mesmo, como eu disse, com todo o conhecimento que nós temos, muitas vezes uma situação dessa nunca vai passar pela cabeça da gente, né? Então, e o final foi feliz, porque depois do tempo que precisei de recuperação, enfim, o tempo emocional para me estar bem novamente, consegui a minha gestação esperada e deu tudo certo, né? Então, assim, dizer que é um risco, sim, de morte, algo que te desestabiliza muito, né? Mas que o final pode ser feliz e pode ser positivo quando você tem o apoio dos profissionais da saúde e a presença de um psicólogo nessa questão. Ele vai conseguir trabalhar com questões que são de extrema importância. Perfeito, Luciane. Muito obrigada pela sua conversa, pela sua live, pelo seu depoimento também, né, que você trouxe aí para gente. Acredito que foi muito produtivo, né, essa conversa de hoje. Algumas pessoas aqui no YouTube agradecendo, batendo palma, falando o quanto é importante, né, essa fala que vocês trouxeram hoje aqui para gente. Então, assim, o pessoal agradecendo aqui no YouTube. E assim, eu também agradeço, né, para que vocês possam continuar trazendo esses temas aqui para esse canal, né, Saúde Mental Materna, que é um tema tão importante que a gente não pode deixar morrer, né, esse canal. Então, assim, parabéns pela iniciativa de vocês, né, em propor aí esse tema importante para ser debatido hoje, e espero que em outras datas também, né, vocês e outras colegas possam também se propor a vir aqui conversar, levar informação, porque a gente tem uma população tão carente, né, de receber esses conteúdos, essas informações. Então, é sempre muito bom, né, a gente poder receber, né, informação, e que isso auxilia todas nós de muitas formas, né? Então, em nome de todo mundo, eu agradeço vocês também. Não sei se vocês querem fazer alguma palavra final para a gente encerrar a live. Então, ok. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Um ótimo final de semana que inicia amanhã, sexta-feira.